Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 60 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Para essa aula de hoje é necessário que você tenha em mãos o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador, para que você faça as anotações. E o assunto a ser estudado hoje é a parte 1 da concordância nominal. Nós já falamos em aulas anteriores a respeito da concordância verbal, né? Que era a concordância feita com os verbos. Hoje nós vamos iniciar a parte da concordância com os nomes. Os objetivos dessa nossa aula são conhecer e aplicar regras de concordância nominal. Muito bem, então eu quero que agora você pare um instante e responda para mim se o certo é nós falarmos meio cansada ou meia cansada. Se também o certo é falarmos menos gente ou menos gente. Você já parou para pensar sobre isso? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Você já deve ter ouvido aí essas duas formas, né? Meio ou meia cansada, ou ainda menos ou menos gente, né? E já deve ter se questionado, mas qual será a forma correta? Qual delas está de acordo com as regras de concordância nominal? Então, dessas duas formas apresentadas aí, tanto do meio e do meia, quanto do menos e do menos, só vai haver uma forma correta. E é por isso que nós vamos estudar, então, as regras de concordância nominal. Muito bem, pessoal. Então, vamos primeiro conhecer a regra geral de concordância nominal, que diz o seguinte, que o artigo, o adjetivo, o pronome adjetivo e o numeral, eles devem concordar em gênero, ou seja, ou masculino e feminino, né? Em número singular e plural, com o substantivo ao qual eles se referem. Então, deve haver esta concordância de nomes, né? Nesse caso, o substantivo é o núcleo, o guia, em relação às outras palavras. Vejamos ali o exemplo, ó. As minhas duas alunas preferidas passaram no vestibular. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o substantivo alunas e acompanhando, né, esse substantivo, eu tenho um numeral, que é o duas, tenho aqui um pronome possessivo, que é o minhas, tenho o adjetivo preferidas. Então, observe a concordância que se deu entre todas essas palavras, né? Porque alunas é um substantivo feminino e plural. Então, tudo aquilo que se referir a esse substantivo deve concordar com ele, né? Por isso que as outras palavras ali, tanto o pronome quanto o adjetivo, o numeral, eu também tive que flexionar para o feminino e para o plural, né? Então, essa é uma regra geral muito simples. E isso, na verdade, nós já fazemos automaticamente, né, na nossa fala. O que a gente vai depois se ater um pouquinho mais são em algumas regrinhas assim bem específicas, né, dessa concordância. Muito bem. Vamos ver então ali se a gente fizesse a troca, né, do alunas por alunos. Então agora eu troquei o gênero, né, mudei para o masculino. Eu vou ter que fazer a concordância de tudo aquilo que acompanha esse substantivo no masculino plural. Então, os meus dois alunos preferidos passaram no vestibular, né? Porque eu tenho um substantivo masculino e plural. Então, tudo aquilo que acompanha esse substantivo masculino plural também será flexionado
no masculino plural, correto? Trocando agora para o masculino singular, aluno. O meu aluno preferido passou no vestibular, né? Então, as palavras ali que aparecem sublinhadas nos exemplos, elas mantiveram o que a gente chama de relação de harmonia ou relação de concordância com o núcleo do substantivo, né? No caso, alunos e aluno, tá? Então, essa é a regrinha geral, né? Espero que você já tenha anotado essa regra geral aí no seu caderno com os seus exemplos, né? Para que depois você possa lembrar mais facilmente disso na hora dos exercícios. Muito bem, pessoal, então, concordância nominal nada mais é do que a relação que se estabelece entre as classes de palavras que a gente chama de nomes, né? Então, essa relação entre as palavras, relação de harmonia, de concordância, tá? É o que faz com que os substantivos eles concordem com os pronomes, com os numerais, com os adjetivos, ou seja, com toda palavra que fizer referência a algum substantivo. Vejamos mais um exemplo. Estas 3 obras maravilhosas estavam esquecidas na biblioteca. Muito bem. Eu tenho aqui a palavra obras, que seria o quê? O substantivo, feminino plural, né? Então, estas também feminino plural, porque está concordando com a palavra obras. Da mesma forma, maravilhosas também concorda com a palavra obras. E ainda a palavra esquecidas. Então, todas elas foram flexionadas no feminino e plural. Muito bem, né? Então, a gente já viu ali essa questão, né? A professora já fez a análise toda ali da frase com vocês, né? Observando, então, que deu-se a concordância com o substantivo obras. Então, sempre observar o gênero e o número, né? Para flexionar as palavras que acompanham esse substantivo também em gênero e número. Muito bem. Vamos agora conhecer algumas outras regrinhas de concordância nominal. Primeira, do adjetivo com o substantivo, tá? Então diz que o adjetivo, ele deve concordar em gênero e número com o seu substantivo. Olha lá o exemplo. Que pintura bonita. Pintura é o substantivo, bonita é o adjetivo. Houve a concordância. Vamos ver agora a regra 1.1. Né? O que acontece quando há mais do que um substantivo? O adjetivo ele deve concordar com aquele que está mais próximo dele, tá? Então, que bonita pintura e poema. Olha aqui o adjetivo bonita. E quais são os substantivos? Agora eu tenho 2 substantivos, eu tenho pintura e poema, ó. A pintura, o poema. E agora, né? Qual é a concordância que eu devo fazer aqui com o bonita? Ah, ela vai concordar com o substantivo mais próximo, neste caso, a pintura. Por isso, bonita, pintura e poema. Certo? Muito bem. Agora, se os substantivos eles forem nomes próprios, o que acontece com o adjetivo? Ele deverá ficar no plural, tá? Então, se referindo a nomes próprios, adjetivo sempre no plural. Olha lá o exemplo. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos é uma composição dos grandes Roberto Carlos e Erasmo Carlos, em homenagem a Caetano Veloso. Né? Então, o que a professora identificou aqui para vocês? Ó? Roberto Carlos e Erasmo Carlos são 2 substantivos próprios, né? 2 nomes próprios. Então, a regra diz que se eu vou empregar um adjetivo para esses nomes próprios, esse adjetivo sempre vai vir escrito no plural, né? Então, aqui eu não teria opção de dizer apenas o grande Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Não, os grandes, os 2, certo? Muito bem.
Regra 1.2. Quando há mais do que um substantivo e o adjetivo ele vem depois dos substantivos, o que acontece? Ele deve concordar com aquele que está mais próximo ou então com todos eles, tá? Essa regrinha aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque depois aparecem exercícios bem pontuais, né, referentes a esse tipo aqui de concordância, ó. Mais de um substantivo e o adjetivo ele vem como? Ele vem posposto, ele vem depois dos substantivos. Então eu tenho duas opções, né? Ele deve concordar com o mais próximo, com o substantivo mais próximo, ou então com todos eles. Vejamos os exemplos. Que pintura e poema bonito! O que eu tenho? Ó, dois substantivos, a pintura, o poema. Primeira opção de concordância, bonito, porque concordou apenas com o mais próximo. Se eu invertesse, que poema e pintura bonita, dois substantivos, o poema, a pintura. Por que eu concordei aqui com a palavra bonita? Porque eu estabeleci a concordância com pintura, o substantivo mais próximo. Terceira opção de concordância, que pintura e poema bonitos. A pintura, o poema, os dois. Então, bonitos. Ou ainda, se eu invertesse, né? Que poema e pintura bonitos também, né? Lembrando que aqui existe uma preferência, né? De acordo com as normas da nossa gramática, existe uma predominância do gênero masculino sobre o feminino. Então, quando tratam-se de dois, eu vou prevalecer utilizando o masculino. Então, essas quatro possibilidades aqui, elas são aceitas. Regra 2. Substantivo e mais do que um adjetivo. Então, eu tenho um substantivo e dois ou mais adjetivos, né? Muito bem, o que acontece aqui, ó? Eu tenho também algumas formas de fazer a concordância nesse sentido. Então, ali o 2.1, a primeira forma, colocando o artigo antes do último adjetivo. Quais são mesmo os artigos? O, a, os, as, uma, uns, umas, né? Então, adoro a comida italiana e a chinesa. Eu coloquei o artigo a na frente do último adjetivo. Então, aqui eu posso deixar no singular se eu especificar com o artigo antes do adjetivo. Adoro a comida italiana e a chinesa, porque pressupõe-se a comida chinesa, ok? Vamos ver a outra possibilidade, colocando o substantivo e o artigo que o antecede no plural. Adoro as comidas italiana e chinesa. Qual é a diferença agora? Que agora eu pluralizei aqui na frente, ó, o artigo, as, o substantivo comidas e não coloquei artigo aqui no italiano e no chinesa, né? Então, essa também é uma possibilidade. Ou eu digo a comida italiana e a chinesa, ou eu digo as comidas italiana e chinesa. Certo, pessoal? Anote tudo aí no seu caderno para depois não esquecer. Regra 3, com números ordinais. Vamos ao item 3.1. Nos casos em que há números ordinais antes do substantivo, o substantivo ele pode ser usado tanto no singular como no plural. Então, eu tenho duas possibilidades, né? O que é que são números ordinais? São aqueles que indicam a posição, a ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim por diante. Então, olha lá os exemplos. A segunda e a terceira casa, ou eu também posso
colocar no plural dizendo a segunda e a terceira casas. As duas formas são corretas e aceitas. Vamos ver agora o 3.2, ó. Nos casos em que há números ordinais depois do substantivo. O substantivo ele deve ser usado como no plural, tá? Então ali na regrinha anterior, o número ordinal vinha antes. Agora o número ordinal vem depois do substantivo. E quando isso acontecer, substantivo no plural, ó. As casas segunda e terceira. Então, aqui são os numerais ordinais, vieram depois do substantivo, por isso, coloco casas no plural, certo? Muito bem, pessoal. Na próxima aula, nós vamos aprender mais algumas regras de concordância nominal. Que tal você já ir pensando no assunto, né? Que regras são essas? O que será que vem mais por aí? E para que você já vá pensando nesse assunto, a professora colocou aqui duas frases, duas situações. Eu quero que você pense nisso até a nossa próxima aula. E se você já encontrar a resposta, ótimo, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma placa que diz: proibido a entrada de caminhões. E do lado de lá, eu tenho a placa dizendo: perigo. Proibida a entrada de pessoas não autorizadas. E aí, né, está a dúvida. Qual é a forma correta? Eu digo proibido a entrada ou eu digo proibida a entrada? Vai pensando nesse assunto e, quem sabe, busca essa resposta, né, para que você já vá se motivando a conhecer mais regrinhas de concordância nominal, ok? Muito bem, então por hoje ficamos com estas. Agora você vai lá nos exercícios, vai praticar essas regrinhas de concordância nominal que nós estudamos hoje, né? E na sequência aí tem mais. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!